Em clima aqui de muita expectativa, né, padre? Esse ano a novena e festa da padroeira celebra o tema Com Maria em Família, revestir-se da palavra, né? O que é que a gente pode absorver desse tema do ano, mas que também é o tema do primeiro dia de novena? O que é que a gente pode absorver? Logo após a celebração do jubileu dos 300 anos, né, Eduardo, o santuário entrou no bonito projeto de fazer nas 4 fachadas externas passagens bíblicas que possam ser também uma bonita catequese para o coração do devoto. Desde o ano passado já iniciamos aqui na nave norte, onde nós estamos, o revestimento da primeira fachada, que vai conter justamente as cenas do Êxodo, da Páscoa judaica, né, deste momento importante na história da salvação. Por isso foi pensado o tema da novena deste ano, Com Maria em Família, revestir-se da palavra. O santuário é, por excelência, a casa da palavra. Maria é a mulher cujo coração se revestiu da palavra de Deus. E Maria, em sua oração, sempre rezou: aconteça na minha vida, Senhor, a tua palavra. Por isso o tema deste ano quer motivar a todos nós devotos, que com Maria possamos nos revestir da palavra do Senhor, e que Jesus realmente se encarne em nós com a sua presença e o seu amor. Padre, agora a gente fala, né, celebrar novena, né? O senhor que tem aí toda uma formação em história da igreja mais específico, né? O que é que o senhor poderia compartilhar com a gente? Quando que surgiu esse costume entre as pessoas de celebrar novena? É interessante que as celebrações da igreja, ela pode ser um tríduo, pode ser 7 dias, o setenário, pode ser a novena, pode ser a dezena, pode ser a trezena, por exemplo, a trezena de Santo Antônio. É interessante a gente lembrar, Eduardo, que nas Sagradas Escrituras e para a igreja também, os números, eles têm não o significado apenas daquilo que ele representa, mas ele tem um significado simbólico também. Por exemplo, o número 3 na Bíblia, ele é o sinal da realidade completa, né? Por exemplo, as 3 pessoas da Santíssima Trindade. A novena como múltiplo de 3, ou seja, ganha um sentido de um tempo especial, de um tempo diferente daquele rotineiro que nós temos, em que tudo nos predispõe para um contato mais próximo, mais íntimo com Deus. As festas da igreja, elas começaram a ganhar esse formato que elas têm a partir da Idade Média, ou seja, nós estamos falando aí de mais ou menos uns quase 1000 anos atrás. As tradições da igreja são assim. Agora aqui para nós no Brasil, foi com a chegada dos portugueses que começaram a ser organizadas essas grandes festividades. Em Aparecida, com a chegada dos missionários redentoristas, a novena da padroeira ganhou então um realce muito maior. O senhor é um padre jovem, atualmente responsável pelo vocacional redentorista, cuida dos seminaristas que estão aqui na província de São Paulo. O senhor acha que o olhar do seminarista para depois aquele seminarista que se tornou um sacerdote, se tornou um padre, ele muda depois que há essa mudança de vida também? Muda e muda muito, né? Até porque aqueles que vêm para se tornar um missionário redentorista, ao ter contato com os textos de Santo Afonso, vai conhecer um livro belíssimo que é As Glórias de Maria, né? E Santo Afonso faz um verdadeiro tratado sobre a devoção que o missionário deve ter a Nossa Senhora. Então o amor daquele que quer ser padre, quer ser irmão redentorista, aumenta ainda mais esse amor devocional à Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é um dos pilares de nossa espiritualidade redentorista. Então o seminarista que faz todo o processo de caminhada conosco, cada dia mais vai preenchendo-se com a devoção mariana, né? Se animando na mariologia, que a gente diz, cada dia mais, e percebendo que um verdadeiro alfonsiano, um verdadeiro filho de Santo Afonso, tem que levar Nossa Senhora no coração. Agora, o Beth, você que também é mãe, né? Você acha que Nossa Senhora, ela tem, digamos assim, o olhar da mulher que é mãe,
é um olhar que entende mais o olhar que Nossa Senhora teve para Jesus Cristo e por todos os seus filhos? Ah, Eduardo, que lindo isso. Eu acho que é. Nossa Senhora é aquela mãe referência pra gente, né? É aquela coisa assim, é aquela coisa do sim, o sim maternal de Nossa Senhora. Então, meus filhos moram muito longe de mim, mas quando começou esse tempo de novena, como todos os anos, eu falo para eles, né? Vamos rezar, gente, vamos pedir cada vez mais a presença de Nossa Senhora, porque vocês, meus filhos, né, não imaginam quanto que ela me socorreu. Porque a gente não tem manual para tudo, né, Eduardo? Mas não tem manual para ser mãe. Eu acho que a grande modelo, a grande referência é a mãe de Jesus, Nossa Senhora. Ela que nos socorre, ela que é a mãe por inteiro, né? E eu acho que nunca, mesmo por momentos difíceis que a gente passa com os nossos filhos, mas nunca a gente vai sentir a dor que Nossa Senhora sentiu. E é por isso que a gente precisa venerá-la sempre. E agradecer sempre esse modelo, essa mulher que Deus escolheu para ser mãe de seu filho Jesus. Já que você falou em novena, elas tiveram início com as rezas na Casa das Famílias. Então nós estamos novamente... Retornou, né? Rezando em esse família. Ano. Olha que bonito, que significado. A igreja doméstica, como sempre dizem os padres, né? A igreja doméstica, rezando em família. Fizemos isso no passado e agora novamente. Agora novamente. Ô Tereza, e dessas novenas do passado, quais elementos a gente pode recordar que eles são fortes na história? Das novenas do passado? Das novenas, das rezas. As rezas. Rezavam muito o terço, rezavam a ladainha. Ainda hoje rezamos a ladainha, né? Então a ladainha já vem desta época. Ofertavam flores para Nossa Senhora. Hoje nós terminamos a novena também fazendo a nossa oferta de flores. Sempre flores a Maria, né? E aliás, gente, o Padre Júnior, para quem não sabe, é uma das pessoas que coordena as coreografias diárias da celebração da novena já há alguns anos, né? Sim, já vou para 6, 7 anos por aí, ajudando na coordenação. Então aquelas entradas, os carros andores, muitas vezes em anos anteriores a gente via bonitas coreografias das meninas dançando, né, e tudo mais. Sempre o Padre Júnior que ajuda a compor melhor aí toda essa entrada, toda essa interpretação do tema do dia, e hoje não é diferente. Agora, esse ano, Padre, as coreografias, elas foram um pouco afetadas por conta da pandemia, né? E eu gostaria que o senhor explicasse, então, duas coisas, né? Primeiro, como que funciona todo esse processo, esse período de preparação que todos os anos acontece, né? Sim. E depois, como que a pandemia afetou esse ano as coreografias dos dias de novena. Tá. Primeiramente, Eduardo, nós começamos esse trabalho em abril, né? Porque quando o livrinho fica pronto. E aí nós podemos olhar o tema geral e os temas específicos para cada noite, para cada dia. Mas esse ano, até por conta da pandemia mesmo, o livrinho ficou pronto só em junho. E aí nós começamos a trabalhar em julho. E aí nós tivemos que mudar totalmente o jeito de trabalhar pelos protocolos, né? Entre nós, equipe, e depois para chamar as pessoas para nos ajudar, os voluntários que... Até o ano passado, nós tínhamos por volta de 150 a 200 voluntários, irmãos e irmãs que se colocavam e que vinham de longe para nos ajudar. Esse ano, por conta da pandemia, nós chegamos no máximo a 50. E com muita dificuldade, porque daí veio todo um protocolo para a gente seguir. Então a gente já viu, por exemplo, família, só família, uma família e aquela que convive junto, mais ninguém, né? Se é casal, é um casal, 2 casais no máximo. A gente tinha pensado já com uma coisa maior, né? E, no entanto, a gente teve que... O protocolo foi mudando. De junho que nós começamos a pensar.
Até agora, uma semana antes, na véspera, mudou muita coisa, mas sem perder a essência do trabalho, né? A essência de ajudar o nosso povo de Deus a ter espiritualidade, né? A rezar a novena realmente, porque não é só fazer uma alegoria e bonita e as pessoas acharem que está tudo bem, mas ajudar a pessoa a rezar. Esse é o nosso objetivo, né, profundo, que é o que corre todo o período quando a gente vai montar, ajudar as pessoas a rezarem. A gente se pergunta muito sobre isso, porque a gente pensa assim, nós estamos rezando também? Né? Porque se nós rezarmos também, aí faz uma diferença. Porque fazer por fazer não é o objetivo do santuário, né? Tem que ter um sentido, né? Tem que ter um sentido. E a pandemia, nesse sentido, que afetou a gente muito, porque a gente teve que mudar todas as estratégias, diminuir a equipe, né? Diminuir os voluntários. Padre, eu acho que com esse tema central desse ano, né, com Maria em família, revestir-se da palavra, este momento especial foi para que a gente pudesse, de fato, nos voltarmos ao que é essencial, quer dizer, a nossa família, aquele núcleo, né, que educou a gente, o pai, a mãe, o avó, o avô, o tio, a tia, não importa, mas aquele núcleo que a gente cresceu, que a gente se educou, que a gente aprendeu a fé, né? Foi esse momento especial? Como é que o senhor sentiu essa ocasião para a família? Eu acredito que a pandemia e a proposta da novena esse ano, ela veio para fortalecer os nossos laços com as pessoas que Deus colocou na nossa vida, os nossos laços com Deus, por meio da sua palavra, por meio da fé, o nosso laço conosco mesmo. Quantas vezes a gente se vê abandonado, né? A gente abandona os nossos próprios... os nossos cuidados conosco mesmo, para quê? Por conta da correria, por conta das tantas atividades que nós temos a fazer. Então, este tempo de pandemia, a reflexão deste ano da novena, ela trouxe realmente para nós este positivo deste tempo de pandemia que vivemos, mas que nós precisamos sim voltar o nosso olhar com bastante atenção, com bastante cuidado, com sensibilidade para os irmãos, para Deus, que constantemente quer falar conosco, que tantas vezes a gente não percebe, e com a gente mesmo. Isso é muito importante. O feriado do dia 12 de outubro é um dos feriados mais tradicionais do Brasil. A população inteira gosta dessa data. Mas a gente sabe que o mundo está vivendo aí em constante mudança de comportamentos, de valores e etc. Qual mensagem o senhor poderia trazer para o nosso devoto, para quem está nos acompanhando, da pessoa aproveitar o dia 12 de outubro não só como um mero feriado, mas como uma oportunidade da pessoa viver mesmo um dia de transformação, de estar mais perto de Jesus, de Maria? Que mensagem o senhor poderia trazer nesse sentido? Olha, nós estamos no mês missionário, celebrando a Mãe de Deus, a Senhora Aparecida. Estamos vivenciando também o mês do Rosário. Acho que fica como grande convite para todos nós, família, que estamos celebrando a palavra de Deus no seio da família, reservar um tempo no dia 12 de outubro para que em família possamos meditar também o Santo Rosário, pois meditando e rezando o Santo Rosário, nós vamos vivenciar a palavra de Deus encarnada, vamos vivenciar a vida de Jesus, feito homem, que caminhou como pessoa humana, que viveu como pessoa humana, sentiu fome, após o jejum sentiu fome, sentiu sede, depois de uma longa caminhada, diante de uma tempestade, estava dormindo. Então podemos dizer que Jesus feito homem, Jesus humano, vamos celebrar esse Jesus humano que veio morar no nosso meio através do sim de Maria. Reserve para você, dia 12 de outubro, um tempinho para que em família meditemos a palavra de Deus através do Santo Rosário. Falando um pouco em relação, digamos assim, intimidade com Nossa Senhora, você que é jornalista, apresentadora já há tantos anos, o seu trabalho na TV Aparecida, por exemplo, você leva como também uma oportunidade de exercer uma missão para as pessoas? Edu, é uma missão. Primeiro, é uma missão, sabe? O trabalho, tudo que vem como consequência
é um trabalho e são resultados do meu trabalho. Mas primeiro é uma missão. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso, eu até ia comentar com você, mas com você que agora nos acompanha, e vou te falar. Eu entrei na TV Aparecida, eu trabalho na TV tem 15 anos. E bem no começo, quando eu ainda trabalhava na direção de alguns programas, eu sempre trabalhei, mas nunca almejei ser apresentadora, né? Nunca trabalhei para isso, sabe? Aquele planejamento que a gente faz. E meu irmão, ele viveu uma experiência de vida muito dolorida, né? Ele se envolveu com drogas e foram anos assim muito difíceis. Então, era uma pessoa doente dentro de casa e todos também estavam adoecidos, porque a gente não tem recursos, né? A gente quer aquilo que melhore do dia para a noite. Quem passa por isso sabe como dói, né? Algo que acontece na vida do nosso irmão acontece na nossa vida também. Algo que acontece na vida de alguém que a gente ama acontece na nossa também. E eu lembro muito bem de que uma conversa muito franca com Deus, eu gosto de conversar de maneira muito franca, sabe? Ai, meu Deus, eu não estou entendendo. Tá difícil, né? O que é isso? Que dor é essa? Como que eu faço, né? Então, assim, eu sempre fui muito transparente. E aí, uma vez eu falei, nossa, meu Deus, traz o meu irmão de volta, né? O senhor tem esse poder, ele é do Senhor, impossível, né? Só que o meu irmão, ele sempre foi também muito envolvido com a igreja, né? Ele é músico, então ele sempre, de vez em quando, ele tocava. Então ele tocava pra igreja, tocava umas bandas fora. E um dia ele veio a convite de um grupo de oração cantar aqui no santuário, aos pés de Nossa Senhora. E quando eu vi aquilo pela televisão, eu falei, nossa, então estamos no caminho certo. É uma questão de tempo, né? A gente quer que as coisas melhorem do dia pra noite. Na verdade, a gente quer que melhore na hora, né? Uhum. Quem que quer, né? Que as coisas continuem ruins. O tempo é o tempo. E aí eu falei, meu Deus, tudo bem. Eu me entreguei, assim, sabe? Eu falei, o que o senhor quer? O que o senhor quer que eu faça? Eu dou, o senhor pode, sou teu instrumento. Vamos lá. Seja o que Deus quiser, porque a gente tem medo, né? Quando a gente dá o nosso sim, assim, a gente tem muito medo do que pode vir, né? Mas Deus nunca vai dar nada do que... Eles conhecem mais a gente do que a gente mesmo. E foi quando eu fui convidada a rezar o terço aqui na TV Aparecida. Aí eu entendi. E o meu irmão é um novo homem, assim. E é outro mesmo, sabe? E aí eu entendi quando a gente realmente tem esse contato. Então, aí eu comecei a entender que a minha missão na TV era para falar a mesma linguagem de filha, falar a mesma linguagem de irmã, falar a mesma linguagem de ser humano, né? Eu entendo uma mãe que passa a noite acordada pelo marido, entendo uma mãe que passa a noite acordada pelo filho, né? Problemas do dia a dia, família, né, Edu? A família tem os seus momentos, seus desafios, suas dificuldades, e a gente cresce muito na dificuldade, né? Eu não estou aqui hoje assim de graça, né? Eu não cheguei assim pronta, né? Foram anos construídos e principalmente por essa experiência, né? Tiveram outras, mas essa de maneira especial é a minha missão de estar aqui. Muito bem, muito bonito. Muito forte. Esse testemunho que você acabou dando para todo mundo que está nos acompanhando agora.